Os valores a receber, que era conhecido assim, né, aqueles valores lá, deixado no Banco Central, que não é no Banco Central, na verdade é nos bancos, nas instituições financeiras, hoje ele é denominado de valores esquecidos, né, como se fosse uma coisa nova, mas nova não tem nada, é uma situação velha. A gente pode entender, no caso de fechamento de conta corrente ou conta poupança, que o correntista ele esqueceu de verificar o saldo e sacar. Mas nas outras operações não, existem outras operações como de consórcio, que a instituição que administrava o consórcio, ela que dava encerramento no grupo e ela que tinha que avisar que sobrou alguma coisa para aquelas pessoas que não concluíram o seu consórcio. E tem outras coisas, como cobrança de taxa indevida e tudo mais. Isso dependia da instituição, de quem estava com essa informação, de devolver, de informar, mas nem sempre isso que acontece. O valor é muito grande e aí os bancos eles ficaram meio calados com relação a essa questão. E aí vem o governo, faz essa situação de verificação e promete, né, uma liberação de valores, deixando a população um pouco doida com relação a essa questão. Muita gente pensava que os valores eram valores substanciais, quando na verdade depois, né, que você vai verificar, você tem uma surpresa. Mas nós vamos falar por que que isso ainda não sacou, né? Hoje já se distribui em torno de 4 bilhões de reais, né, dos dinheiros que estavam à disposição, e ainda tem 7 bilhões de reais para as pessoas para as pessoas irem até lá e fazer a recuperação desses valores. Porém, existe algumas dificuldades que nós vamos estar falando nesse vídeo. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Muita gente no início dessa situação achava que isso era uma fonte de renda que ia dar para fazer alguma coisa. E o governo ele começou, parou, ficou um tempo parado, quase um ano parado, modificando, melhorando, ampliando essas operações para trazer mais dinheiro. Mas quando começou, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter problema quando elas consultavam e verificavam que os valores eram valores muito pequenos. Então, o primeiro motivo das pessoas não ir lá transferir esse dinheiro para suas contas ou tentar resgatar, porque em muitos casos você tem que enviar um e-mail para a instituição, algumas você pode solicitar direto. Então, o valor era muito pequeno e não compensava essa dor de cabeça e não ia fazer grandes modificações. Então, o primeiro motivo é que muita gente tem valores muito pequenos. Isso aí é mais de 60%. O pessoal, quando viu o valor, desestimulava. E aí é de se entender, porque não vale a pena, isso não vai fazer não vai modificar, não vai dar para fazer nada, então para que você vai fazer essa transferência toda? E aí acaba os bancos ficando com esse dinheiro. Mas isso está lá, vai ser liberado, você vai poder pedir quando você quiser, mas não acho que ninguém vai pedir 6 centavinhos que ficaram para lá, o pessoal vai acabar esquecendo. O segundo grande motivo é o motivo de reclamação pela parte daquelas pessoas que são herdeiros e sucessores, que nós vemos que existem as pessoas que já faleceram e que teriam valores lá, principalmente alguns valores que são substanciais. Aqueles pequenos também caem no mesmo caso dos valores que não compensaria. Mas tem pessoas que existem alguns valores deixados por pessoas que já faleceram, e esses herdeiros e sucessores queriam ter acesso. E aí, um dos grandes problemas desses valores a receber seria isso, que na hora de você ter acesso, você conhece o saldo, mas na hora de você ter acesso, você tem que juntar toda uma documentação que envolve os casos de pessoas que já foram falecidas. Que aí, dependendo do caso, seria um alvará judicial, ou um processo de arrolamento, ou um processo de inventário. E aí, a lista de documentos, né, ela é substancial. Você vai precisar levar alguns documentos para você poder movimentar esse valor. Muitos dos casos, né, as pessoas são pobres, não deixou bens, não movimentaram, não fez. E o valor, né, muitas das vezes, que tem lá para ser resgatado, o valor ele não compensa o custo que você vai ter e a dor de cabeça que você vai ter com o inventário. E para isso, depois de tanta reclamação, o próprio governo ele disse que ia criar uma facilidade, porque nas cotas do PIS, semelhantemente a essa situação, para facilitar o saque, o governo da época criou na legislação a possibilidade de se fazer uma autodeclaração entre os herdeiros e sucessores para suprimir, né, para substituir esse processo aí que envolve arrolamento, inventário, né, alvará judicial, para fazer a liberação do saque para os familiares de uma forma mais suave. Mas isso não foi suficiente, porque mesmo tendo essa situação, ainda apareceu no sistema outras pendências que deveriam ser regularizadas, né? Existe lá
uma mensagem, em alguns casos, que diz CPF não cadastrado na base de óbito da Receita Federal, então seria uma outra situação também. Então, em vez do governo facilitar essa situação, ele não facilitou, as coisas cada vez ficam mais complicadas e desestimula as pessoas a sacar. Primeiro, por causa da burocracia, e segundo, talvez, muitas das vezes, né, por causa dos valores. E aí, o valor é substancial, o valor é grande, e as instituições que têm esses valores, que deveriam devolver os valores às pessoas que têm direito, elas acabam se beneficiando disso aí, porque o valor é pequeno, mas no bolso das instituições eles estão sendo remunerados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.